6h15. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. Amanhã no ar está de volta. Olha só, agora nós vamos mostrar uma situação de descaso com o meio ambiente. Os moradores do Parque São Pedro, na zona centro-oeste de Manaus, estão revoltados por conta de uma rede de esgoto que está sendo derramada diretamente na lagoa da comunidade, que é considerada o coração do bairro. E por conta disso, eles estão preocupados, chamaram a nossa equipe de reportagem para tentar uma solução, para fazer o alerta à Prefeitura, à Secretaria de Meio Ambiente e também à Secretaria de Infraestrutura. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes, os relatos da comunidade a respeito desse problema lá no Parque São Pedro. E faz um certo tempo que a gente não fala sobre sarampo, né? E essa aparente tranquilidade em relação ao surto da doença pode ser muito preocupante, porque apesar de nenhum caso estar confirmado, apenas um pode reavivar a epidemia. E adivinha o que está acontecendo? Muita gente não se vacinou ou então esqueceu da segunda dose. A campanha contra o sarampo acabou e muita gente deixou de se preocupar com a doença. A Paola atrasou a segunda dose do Ravi, prevista para outubro do ano passado. Ela sempre fala, né, que quando for assim é para atrasar, porque realmente é para a saúde dele, né? Mas agora já está tudo atualizado. O problema é que basta um caso para o sarampo voltar a se proliferar. O vírus é altamente transmissível e pode até matar em casos mais graves. E apenas 86% da população está imunizada. Boa parte das pessoas deixou de tomar a segunda dose. A última confirmação da doença foi registrada em novembro do ano passado. Desde lá, Manaus tem 8 casos suspeitos em investigação. Se um deles tiver o laudo positivo para a doença, o Brasil pode perder o certificado internacional de erradicação. Isso deve ser definido pelo Comitê Internacional de Saúde, que deve vir a Manaus nos próximos meses. Órgãos estaduais e municipais preparam um relatório de ações para apresentar para o comitê. Esse comitê, na verdade, ele vem avaliar todas as ações e como está a situação atual do surto e depois eles enviam um relatório de retorno apenas confirmando se realmente ele continua ativo, o surto ou não. Segundo a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, o momento agora é de alerta, apesar do número menor de casos. O sarampo, ele é uma doença que pode voltar. Nós ainda temos muitos suscetíveis, muitos da população, de 6 meses a 49 anos, que precisavam ter sido vacinadas. Ainda não foram às unidades de saúde se vacinar, portanto, essa população ela continua suscetível. E nós podemos ter, sim, um reavivamento desse surto. A viral que protege contra o sarampo, rubéola e cachumba é distribuída gratuitamente em todos os postos de saúde em Manaus para pessoas de 6 meses a 49 anos. Então não esquece, mesmo que não esteja acontecendo uma campanha contra o sarampo, é importante que todo mundo procure as unidades básicas de saúde. Se o seu bebê, durante esse período aí que passou a epidemia, já completou 6 meses de idade, procura uma unidade básica de saúde e mantenha o calendário de vacinação completo, atualizado. Mas se você já passou também dessa fase, de até os 5 anos, não tem problema não. E é preciso procurar, sim, as unidades, as UBSs. E aí você só precisa levar o seu cartão de vacina. É pouco provável que a maioria dos adultos tenham esse cartão de vacina até hoje. Mas se não tiver, é só levar o documento de identificação e lá você vai ter uma nova vacina. Se você tem dúvida se vacinou ou não, se completou as doses, né? Porque na década de 80 a vacinação era diferente da que é hoje, você pode ir diretamente lá numa das unidades e fazer essa imunização e garantir que a cidade fique livre dessa doença. E tem um detalhe, para você que trabalha o dia inteiro, algumas unidades funcionam à noite. É só você ir lá no site da Secretaria Municipal de Saúde e por lá ter um endereço e você vai achar uma unidade com certeza mais próxima à sua residência. E agora sim a gente vai mostrar a situação de descaso com o meio ambiente. Os moradores do Parque São Pedro, na zona oeste de Manaus, estão revoltados por conta de uma rede de esgoto que está sendo derramada diretamente na lagoa da comunidade. Quem cuida do espaço há 12 anos é o seu Manuel. Ele conta que antes fazia a limpeza sozinho e até em cima de um isopor. Tem tudo registrado e guarda em acervo. Guarda inclusive os diplomas de honra ao mérito pela atitude de preservação.
Hoje, recebe a ajuda da população, que está conscientizada, mas tem muita reclamação também. Segundo ele, o sistema de esgoto das casas cai dentro da lagoa. Além disso, tem a rede de drenagem, que foi instalada pela prefeitura, mas, segundo ele, está prejudicando o local. Jogaram 3 bueiros para dentro da Lagoa do Parque São Pedro, drenaram a água da rua para dentro da Lagoa do Parque São Pedro e fizeram da Lagoa do Parque São Pedro a caixa de gordura do bairro. A Lagoa do Parque São Pedro é água corrente, a Lagoa do Parque São Pedro não é água parada, a Lagoa do Parque São Pedro deságua na Cachoeira Alta do Tarumã. Desvia a água contaminada que jogar dentro da Lagoa do Parque São Pedro, vamos salvar o lago, meu irmão. Ele mesmo construiu um sistema improvisado para o tratamento da água. O trabalho é feito em parceria com uma cooperativa que compra o plástico que chegou aqui pelo descarte incorreto da população. O serviço não gera lucro, mas pelo menos ele se livra do lixo. Seu Manuel dá certeza que a lagoa deságua na Cachoeira Alta do Tarumã e que a água que vem da rua, através dos bueiros, traz muitos resíduos e acaba contaminando o lago. A senhora acha que 20 espécies de peixe vai sobreviver em água de giral? Não vai, meu irmão. São 5 nascentes. A Lagoa do Parque São Pedro é 1.200 metros de extensão, é 250 metros de largura e 18 metros de profundidade. E é água corrente. Nós temos uma estação de tratamento da água natural que é uma benção, é o Muriru. O Muriru é uma benção. Só que tem que dar manutenção na planta. Na planta só é permitido ter dentro d'água só 30% dessa planta dentro d'água. Ela oxigena a água, ela limpa a água, ela serve de alimento para os peixes, ainda serve de moradia para os pássaros. Nós temos na Lagoa do Parque São Pedro para mais de 100 garças. Tem a Branca de Neve que come comigo aqui. Nós temos para mais de 80 mergulhão. Na Lagoa do Parque São Pedro, se alimentando com peixe daqui da Lagoa do Parque São Pedro. Imagine 90 garças comendo e 100 mergulhão comendo, 80 mergulhão comendo dentro do lago. É uma riqueza muito grande que nós temos dentro da cidade de Manaus, que estão matando por ignorância. E quais os impactos para a comunidade? Fomos conversar com a Fundação Nacional de Saúde, que se colocou à disposição. A situação é preocupante. Toda doença de circulação hídrica, ela causa impacto na saúde básica diretamente. Aí a gente conhece aqui no interior da Amazônia, por exemplo, a barriga d'água que a gente chama, sem falar que aí passa animais mortos, as crianças, a gente não consegue controlar tudo isso. Então, esse controle a gente consegue fazer junto com o Estado, junto com a Prefeitura, junto da população em geral. Então, assim, é grave, tem que buscar uma solução. A Fundação se coloca à disposição com a equipe técnica. Nós temos aqui um quadro de técnicos, de engenheiros, que pode, junto com a população e com a prefeitura, se colocar à disposição para buscar uma solução para o problema. Na lagoa, a recepcionista é a garça, chamada carinhosamente de Branca de Neve. Tem muita vida por aqui. O parque nasceu junto com a comunidade em 2004. Hoje, ele é uma opção de lazer. Mais de 500 pessoas visitam o espaço por semana. Uma área que preserva a fauna e flora dentro da cidade, com ações locais de impactos globais. E a gente pegou o bote e veio fazer um passeio com uma comunidade, costuma fazer por aqui. E para você ter uma noção, são 1.200 metros de extensão, 250 metros de largura e 18 metros de profundidade. O local também serve como fonte de sobrevivência para 30% da comunidade. É peixe que não acaba. E só para você ter uma ideia de quanto tem de vida aqui na Lagoa Parque São Pedro, uma das cenas rotineiras que acontecem mesmo todos os dias por aqui é essa. O seu Mazinho com a rede vai jogar. Olha o tanto de peixe. Vem só tilápia aí ou vem outros também? E esse peixe, a gente não vende esse peixe. 30% do morador se alimenta com esse peixe. Esse peixe nós dá. Inclusive tem um amigo meu aqui, o Pizzi. O Pizzi foi pegar aqui uma broca, né, Pizzi? Chega aí, Betinho. Vai levar para casa? Já dá a janta de casa, né, hoje. Já vai servir para janta? Com certeza, né, Pizzi? O esforço pela preservação é admirado pela comunidade. E imagina se tudo isso aqui tivesse o cuidado devido. Então vamos ajudar o Mazinho, o Parque São Pedro a salvar essa lagoa, porque aqui é um centro de referência da nossa capital aqui em Manaus. É um banho que ninguém toma banho por receio de pegar a doença. E é tão pouco tirar esse esgoto daí para jogar em outro lugar, tirar daqui de dentro. Essa é a verdade. Então, a Lagoa Parque São Pedro pede socorro.
Que bonita, né? A gente procurou respostas da Prefeitura em relação a isso. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente disse que há controvérsias sobre a real natureza do manancial e que não há estudos conclusivos sobre a existência ou não das nascentes que alimentam a lagoa. Já a Secretaria de Infraestrutura disse que o tipo de tubulação que a Prefeitura executa não prejudica e nem polui a área. Disse também que o problema são as construções irregulares de rede de esgoto particular. O gás de cozinha está mais caro desde a semana passada e a botija de 13 quilos já pode ser encontrada por até R$ 80. E você não tem como fugir desse preço, mas dá para economizar, viu? Nossa equipe preparou algumas dicas com base nas orientações de especialistas para você conseguir reduzir gastos com gás de cozinha. Seguindo o reajuste anual anunciado pela Petrobras, o preço do gás de cozinha deve aumentar 2,85%. Em alguns estabelecimentos, a botija de 13 quilos pode custar até R$ 80. A variação de preço do gás de cozinha e de todos os produtos da Petrobras, como todos os tipos de combustível, ele segue, o caso do gás, ele seria um aumento trimestral e a variação ela não é mais uma tabela, um tabelamento, um valor estipulado pelo governo. E a Petrobras agora ela não faz mais isso, né? Ela estabeleceu a política de preços da Petrobras, onde o preço, tanto do gás quanto do combustível, ele é estabelecido em função de dois parâmetros. O valor do dólar, né, a variação do dólar, para mais ou para menos, e o preço internacional do petróleo, também para mais ou para menos. Para os revendedores, o produto será comprado a R$ 25 e a venda nas refinarias deve variar de R$ 75 a R$ 78 por uma botija de 13 quilos. O economista afirma que 50% desses profissionais alegam risco de falência e afirmam que com o aumento do valor do gás de cozinha vai ficar mais difícil ter lucro. No revendedor, o valor, a diferença é uma diferença realmente bastante considerável. E no interior vai sair na faixa de R$ 85. E aí entra a questão, primeiro, imposto muito alto, PIS, COFINS e ICMS. Os revendedores de gás, inclusive, estão reclamando bastante em relação a isso, porque eles mesmos dizem que a margem de lucro deles é muito pequena e realmente a nossa carga tributária ela é pesada. E a questão do frete. Com a alta do preço, o consumidor assalariado vai sentir no bolso. A inadimplência no Brasil é altíssima, é um dos países com maior índice de inadimplência do mundo. Manaus é a terceira maior cidade com índice de inadimplência do Brasil. Então, as pessoas estão com dívidas lá em cima, sem conseguir pagar. Aí vem um aumento, seja ele qual for, em produtos de primeira necessidade, do qual ele não pode deixar de ter, por mais que ele pense em economizar, ele tente fazer coisas para economizar, mas ele não pode deixar de comprar. Mas é possível economizar dentro de casa na hora de preparar o alimento. Com algumas dicas, dá para ter uma economia de até 50% no uso do gás de cozinha. E agora nós estamos aqui na casa da dona Arlene, que é mãe de família e faz comida todos os dias, acaba usando muito gás de cozinha, e com a Mônica, que é terapeuta financeira e vai dar algumas dicas para a gente de como economizar no gás de cozinha. Dá para economizar mesmo, Mônica? Sim, com certeza. Então, como o gás de cozinha é um item que deve constar na despesa, no orçamento doméstico, né? E com esse aumento do gás de cozinha, é importante que se façam mais ações para diminuir, reduzir o desperdício do consumo de gás. E quais são essas ações? Uma delas é, primeiro, você precisa manter, fazer uma manutenção, pelo menos periódica, uma vez ao ano, do fogão como um todo, não é? Depois, o próximo passo é, quando você ficar sempre observando a questão da chama, a cor da chama do fogo. Se tiver, ó, isso aqui está limpinho, está tudo ok. Se a chama tiver, isso aqui está conforme. Se ela estiver amarelada, você precisa tirar os queimadores e dar uma higienizada nela, lavar para voltar para essa cor aqui. Outra coisa que você precisa fazer é tentar planejar o cozinhar para vários dias. Por exemplo, feijão. Não vai cozinhar feijão todos os dias.
faz um feijão para 2, 3 dias e congela. Questão das panelas. Sempre usar essa forma aqui não está correta. Usar panela pequena nas bocas pequenas. Quando você faz isso, que você usa uma panela pequena numa boca grande, você acaba consumindo mais gás. Cozinhar sempre com a tampa da panela fechada. Isso é um item também bastante significativo no consumo do gás, né, na redução do desperdício. Em relação ao forno, sempre que for assar alguma coisa, procurar assar, se for o caso, né, se precisar de mais, assar um bolo, assar, fazer um pãozinho de queijo, um cupcake, procurar fazer juntar as duas coisas para reduzir o consumo, evitar estar abrindo a tampa do forno. É importante estar atento também ao funcionamento do regulador de gás e trocar sempre que estiver com a data de validade vencida. Com relação a comidas congeladas, o ideal é que o alimento seja descongelado antes de ir para a panela. Assim, leva menos tempo cozinhando. Então, quer dizer que o seu gás dura 2 meses, é isso, dona Arlene? Sim, dura 2 meses. E a senhora faz comida todo dia? Faço comida todos os dias. Isso porque a dona Arlene, já com o tempo que ela tem de experiência de cozinha, ela aprendeu algumas dicas de como economizar no gás de cozinha. E uma delas é a mais interessante. Sabe aquele feijão que você deixa de um dia para o outro de molho, que é para ficar menos tempo aí no dia seguinte na panela de pressão? Ela usa apenas 30 minutos. Que dica é essa, dona Arlene? Pois é, eu tenho uma vasilha aqui, então essa panela ela branqueia os alimentos, né? E aqui ela tem essas peças aqui, eu lavo o feijão, coloco aqui, fervo 1 litro d'água e depois de fervida a água jogo em cima do feijão e tampo. Dura 30 minutos depois, eu coloco na pressão. E em 10 minutos o feijão fica bom, né? Então, são 40 minutos apenas para o feijão ficar bom, né? Fica molinho. Fica molinho. E agora que aumentou um pouquinho aí o preço do gás, como é que vai ser, dona Arlene? Tem que economizar mais, mais ainda. Ainda bem que a botija de gás lá em casa dura em torno de 8 meses, aí dá para não sentir tanto esse reajuste. Mas todas as vezes que compra, está o preço lá em cima. Agora a gente vai falar de uma coisa que deve diminuir o preço de corridas de táxi em alguns casos. A Justiça Federal declarou ilegal o uso do meio tabelado para a cobrança de corridas de táxi com destino ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, aqui em Manaus. A decisão acata a ação civil pública proposta em 2017 pela Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas. E para trazer mais detalhes sobre isso, a gente vai conversar com a Tamires Clé. A Tamires tem os detalhes desse assunto para saber qual a justificativa da Justiça e do juiz que decidiu declarar essa ilegalidade. Muito bom dia, Tamires. Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Manhã no Ar. Olha, a justificativa da Justiça foi a seguinte: existe uma lei federal de 2011, ou seja, antes mesmo do decreto municipal que foi decretado realmente em 2015. Essa lei federal diz que os municípios acima de 50 mil habitantes, eles precisam, os taxistas desses municípios precisam usar o taxímetro, o que é o caso de Manaus, né, que tem mais de 2 milhões de habitantes. Então, o juiz considerou que aqueles 2 incisos que estavam no decreto, eles são inconstitucionais, né? Eles são contra a lei federal. Então, uma lei municipal não pode ir contra uma lei federal, né? Que, teoricamente, seria mais abrangente. Então, os taxistas agora, eles não podem mais tabelar o preço que eles estavam cobrando, né? De acordo com o decreto, eles estavam realmente, na época, dentro da legalidade, era de 60 a 70 reais. Eles não podem mais tabelar para o aeroporto e nem para aquele hotel que fica ali na Ponta Negra. O preço normal de uma corrida, ele para esses locais, girava em torno de 25 reais. Então, na época, os taxistas, eles argumentavam, né, que o preço, né, cobrado ali pelos taxistas, cobrado por eles, se fosse só pelo taxímetro, não ia suprir realmente o custo deles, né, de fazer essa corrida, porque, segundo eles, era um pouco maior. E essa foi a justificativa também da
SMTU, quando a Justiça perguntou, né, qual que era a justificativa para que esse decreto fosse feito. E a SMTU disse que escolhia, né, o lado dos taxistas porque entendia que era mais justo dessa maneira. Mas a Justiça realmente acredita que não é bem assim. Então agora os taxistas eles não podem mais tabelar esse preço. Levando em consideração ainda que outros meios de transporte por aplicativo, por exemplo, eles cobram ainda mais barato. Então, mas a Justiça definiu apenas que esse decreto, que só aqueles 2 incisos que tratam a respeito disso, eles são contra a lei. Então, só considerou ilegal esses 2 incisos. O resto do decreto, que faz também, que regulamenta a tarifa dos táxis aqui em Manaus, continua valendo. Então, ainda tem a bandeira 1, ainda tem a bandeira 2. A bandeira 1, a gente sabe, hoje está em torno de R$ 2,60 o quilômetro rodado. Aqui, a bandeira 2 está R$ 3,45. E aí a gente sabe que tem aquele horário, né, que eles usam essas bandeiras. Por exemplo, de 6 às 10 horas é a bandeira 1, a tarifa mais barata. E aí, de madrugada até 6 horas da manhã é outra tarifa, que é de R$ 3,45. Mas agora os táxis realmente não vão mais poder cobrar essa taxa de 60 ou 70 reais, preço fixado ali para aqueles táxis que ficam na área do aeroporto e nem mesmo aqueles que vão lá para esse hotel lá da Ponta Negra, Adriane. Tamires, isso os taxistas podem até reclamar a partir de então, mas por outro lado vai ser positivo, porque todo mundo migrou para o transporte de aplicativo, né? Viajei agora em janeiro para ir para o aeroporto, foi R$ 70 da Zona Centro-Sul até o aeroporto. Na volta eu vim de transporte de aplicativo, foi 19. Olha só a diferença que você paga. Então pode ser que a partir de então os taxistas comecem a receber esses clientes que já tinham abandonado por conta desse preço tabelado que estava estipulado há um bom tempo. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia. Vamos conversar com o Emanuel Cardoso, que está ao vivo por lá. Olá, Emanuel, muito bom dia para você. Para quem te acompanha aí pela tela da TV A Crítica. Emanuel, a gente vai falar já falamos de cassação de algumas dessas pessoas que a gente vai citar o nome agora, mas vamos falar de ineligibilidade. Uma palavra difícil, né? Travou aqui. Na verdade, quando tem o processo de cassação, costuma-se já se tornar inelegível. Mas no caso de Henrique Oliveira, por exemplo, ele ainda disputou a eleição recentemente, não estava inelegível. Mas agora a Justiça Eleitoral considerou José Melo, Henrique Oliveira, o ex-deputado estadual Platini Soares e outros 2 coronéis da Polícia Militar inelegíveis por considerar que eles usaram a corporação, usaram a Polícia Militar com fins eleitoreiros, né? E essa decisão os deixa fora das disputas eleitorais por 8 anos. Adriane, como você disse, né? Por conta da lei, isso deveria ser automático, né? Depois que o processo chegasse a uma conclusão, deveria ser automático. Mas no Brasil existe muito essa flexibilização das leis, né? A própria ex-presidente Dilma que sofreu o impeachment, se candidatou na última eleição, concorreu a uma vaga no Senado, não foi eleita, mas não perdeu os seus direitos políticos. Desta vez, José Melo, Henrique Oliveira, Platini Soares e os 2 coronéis da Polícia Militar que você citou perderam aí os direitos políticos e até 2022 não poderão se candidatar às eleições de qualquer natureza, para vereador, para municipalidade, para o estado ou mesmo na esfera federal. E essa ineligibilidade, esse tempo passa a contar a partir do momento em que a infração foi cometida. Portanto, em 2017, José Melo perdeu o cargo de governador por conta dessa, entre outros processos por conta desse também, e está contando a partir de então. Logo, em 2000 até 2022, essa turma aí não pode se candidatar a nada, Adriane. Henrique Oliveira se manifestou, ele diz que não teve participação nas infrações que foram cometidas e que vai recorrer dessa decisão da Justiça Eleitoral. Se fosse considerado, o Henrique Oliveira nem deveria ter sido cassado, né? Uma vez se o crime fosse único e exclusivamente ali de José Melo, em vez de ter uma eleição suplementar que acabou elegendo o Amazonino Mendes há pouco tempo, ele aconteceria automaticamente, ele assumiria já o governo. Mas como o registro é da chapa, na época ele foi
cassado, acabou conseguindo o direito de disputar a eleição, não venceu mais uma vez, mas agora, ao que parece, a Justiça mantém essa decisão de não permitir essa candidatura dele e dos demais, né? A gente vai continuar acompanhando, porque na Justiça Eleitoral tem muita reviravolta. Aqui no Amazonas, então, a gente tem acompanhado bastante coisa acontecendo. Agora, um outro assunto que chama bastante a atenção de todos nós aqui no Amazonas é uma visita que vai acontecer hoje lá, aqui na Amazônia. São os representantes do governo federal, ministros, entre outros, que vêm aqui para a Amazônia para anunciar obras. E quem está esperando a BR-319 estivesse ali nesse pacote, pode desanimar, porque ela não está no meio disso. As obras anunciadas pelos ministros que estão chegando aqui na Amazônia são no Pará, inclusive eles vão direto para lá. Então, pelo menos 3 obras no nosso estado vizinho. Exatamente, Adriane. Tem uma reportagem hoje no jornal A Crítica, BR-319 perde a função com projetos no Pará, é o título desta reportagem. Isso porque a gente acompanhou logo, foi um dos primeiros anúncios do governo do presidente Bolsonaro, o investimento de 100 bilhões de reais na área de infraestrutura nas rodovias por todo o país. Houve aquela pressão, né? Os governadores dos estados do norte e o vice-governador do Acre foram até Brasília, juntamente com as bancadas desses estados, conversar com o Tarcísio de Freitas, que é o ministro da Infraestrutura, e ficou acertado que até o ano que vem um estudo de impacto ambiental e um projeto de viabilidade será preparado para a 319. No entanto, o próprio ministro anunciou que talvez as obras da 319 não saiam ainda neste governo, neste mandato do presidente Jair Bolsonaro. Isso talvez porque ele já tinha em mente, já sabia exatamente o que seria feito, que o investimento, na verdade, será feito na BR-163. Quem está acompanhando a gente pela TV A Crítica está vendo imagens da BR-163. Essa BR liga a cidade de Santarém a Cuiabá. Liga Santarém a Cuiabá e está nas mesmas condições, em parte, muito parecidas com a 319. Acontece, de acordo com alguns analistas, inclusive assessores da própria Suframa, acontece que a viabilidade da 163 pode inviabilizar a 319. Essas duas rodovias aí são contemporâneas e se ao longo de todas essas décadas nenhuma delas foi feita, se uma for feita, a outra com certeza vai ficar esquecida. O projeto é tanto a revitalização, o asfaltamento ou a preparação da 163, como também a criação de uma usina hidrelétrica lá no Rio Trombetas, no município de Oriximiná. A gente sabe que lá no Rio Trombetas há também uma mineradora, se eu não me engano, uma mineradora de casterita, que funciona lá no Rio Trombetas, mas essa hidrelétrica seria para também atender ao polo industrial de Manaus. Há também a previsão de uma construção de uma ponte sobre o Rio Amazonas, na altura da cidade de Óbidos, essa ponte que faria essa rodovia, inclusive, subir para o Suriname. A ideia é isso, criar portas de escoamento de produção, tanto para o Atlântico, subindo para Belém, por meio dessa rodovia, como também para o Pacífico. O fato é que a construção dessa rodovia vai viabilizar a distribuição, o escoamento da produção da Zona Franca de Manaus, que ao invés de ir até Belém, passaria a ir apenas até Santarém, é metade da viagem, ou menos da metade da viagem, um pouquinho. Isso poderia, por exemplo, Adriane, ter um impacto muito grande no polo graneleiro lá de Itacoatiara, que praticamente perderia a função. Por que descarregar em Itacoatiara se pode descarregar em Santarém? Então, e muitos investimentos para essa área podem sofrer o impacto com esse anúncio que o governo federal faz do investimento da 163. Não que o Santarém, Cuiabá, que essa rodovia não seja feita. A nossa preocupação é que a 319 caia mais uma vez no esquecimento. E ao que parece, é justamente isso que vai acontecer, né, Manuel? Essa rodovia vai agora de Santarém até o Suriname. Ela vai ser uma possibilidade de escoação de produção muito grande. Havia antes, né, que é uma construção desde o regime militar, que
os boatos, até algumas defesas de que não seria interessante para Belém que ela fosse concluída, porque poderia criar-se um novo estado, que seria o estado de Tapajós, e a capital seria Santarém. E aí dividiria o estado do Pará economicamente, como já foi dividido lá atrás e transformou essa região aqui no Amazonas. E havia essa preocupação, mas agora esse é um dos anúncios que deve ser feito ao longo do dia de hoje. A gente vai continuar acompanhando. O que foi prometido seria a liberação ambiental para o ano que vem, mas não foi prometido o orçamento para essa gestão, né, para a BR-319. Ao que parece, mais uma vez, tudo fica no discurso político e sendo empurrado com a barriga para lá, para frente, para frente. E a gente tem na 163 as mesmas características da 319, Adriane. Mesmos empecilhos, né? Exatamente. É uma rodovia que está dentro da Amazônia Legal, que, portanto, está submetida às mesmas questões ambientais, mas dessa vez um anúncio será feito por 3 ministros, inclusive ministros da pasta de meio ambiente, enfim. Quando há vontade política ou interesse político por trás, as coisas realmente saem, né? Muito obrigada, Emanuel, por sua participação. Um excelente dia para você e para os ouvintes da 93.1. Muito bom dia, Adriane. A gente se encontra por aqui amanhã, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau. E por aqui chegou a hora da gente falar sobre emprego. Tem bastante vaga disponível hoje nas unidades do Cine. A Tamires Clés está ao vivo e vai trazer os detalhes para a gente. Olá, Tamires. São cerca de 100 vagas, né? Agora, para concorrer a uma delas, tem que ter pelo menos o ensino médio completo. Pois é, Adriane, mas é sempre bom se preparar, né? A gente fala minimamente ali o ensino médio completo, às vezes algumas vagas ensino fundamental, mas é sempre bom se preparar, porque algumas vagas, se você tiver um pouco mais de experiência, normalmente eles também pedem 6 meses comprovados na carteira, então você já sai na frente, você já tem uma vantagem em relação às outras pessoas que estão concorrendo à mesma vaga, ou então um ensino técnico, um curso na área de repente, né? Sempre é bom, o empregador sempre acaba escolhendo alguém que é mais qualificado. Então, quando a gente fala minimamente, é realmente aquele mínimo, é o único exigido. Mas, como você disse, são cerca de 100 vagas. Olha, a maior parte delas, mais de 100 vagas, né? A maior parte delas está no Cine Amazonas, que fica ali na sede da Cetrab, na Avenida Djalma Batista, ali próximo ao Amazonas Shopping e ao Manaus Plaza. E aí você tem que chegar lá munido com todos os seus documentos e, como a gente sempre diz, claro, bem organizados, atualizados. Então você leva o CPF, RG, comprovante de residência, certificado de reservista, se for homem, e todos os diplomas, mostrando todos os cursos que você fez ao longo da vida, bem atualizados, bem organizados de novo. Então vamos colocar aí na tela para todo mundo saber quais são essas vagas que estão disponíveis aqui para o Amazonas. Olha só, essa tela aí que você tem auxiliar de expedição, que tem uma vaga, agente de portaria tem 2 vagas, operador de empilhadeira, 1 vaga, outra vaga para conferente de carga e descarga, operador de caixa são 10 vagas, outras 10 para peixeiro, 1 vaga para técnico de qualidade, técnico de máquinas eletrônicas, motorista de caminhão, repositor de mercadoria. E aí na outra tela aí que vai aparecer para você tem repositor de frutas, 1 vaga, tem auxiliar de produção de padaria, né? 5 vagas, açougueiro, técnico de enfermagem, alinhador de veículo, eletricista de veículo de passeio, costureira, vigilante, olha aí 1 vaga para PCD, ontem a gente mostrou muita vaga para pessoas com deficiência, almoxerife, auxiliar de produção, outras 5 vagas aí também para PCD, auxiliar administrativo para PCD, almoxerife, tem ainda auxiliar de limpeza, vendedor, olha aí para PCD também, ajudante de carga e descarga, leiturista, técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem e motociclista, são 5 vagas. Então, realmente são 99 vagas só ali no Cine Amazonas, mas tem ainda outras 16 sendo disponibilizadas lá no Cine Manaus, que tem 2 sedes. Uma fica na Constantino Neri, no São Geraldo, e outra fica ali próximo do T4, ali no Shopping Felipe Dal, no Jorge Teixeira. E o procedimento é o mesmo, você chegar lá com os seus documentos, o horário de funcionamento é um pouco diferente. Quanto ao Amazonas, o Cine Amazonas lá da Djalma Batista funciona das 8 da manhã
às 5 da tarde, o Cine Manaus funciona das 8 da manhã até as 2 horas da tarde. E lá, no caso, você tem que pegar uma senha antes um pouquinho, às 7 horas da manhã, para que você possa concorrer a uma dessas vagas. E claro, como a gente todos os dias diz aqui, boa sorte para quem vai lá. E quem ainda não está com tudo organizado, se organiza logo, porque amanhã a gente provavelmente também vai mostrar outras vagas de emprego, porque sempre tem por aqui no Manhã no Ar, né, Adriane? Com certeza, né? A gente faz o possível para trazer para você de casa o máximo de oportunidade que tiver. E os cines estão abrindo bastante nesse comecinho de ano, tem que aproveitar. Obrigada, Tamires, pelas informações. E depois do intervalo, a gente volta com os casos de polícia. Um adolescente foi morto enquanto jogava futebol numa quadra no Morro da Liberdade. Em Petrópolis, um bando invadiu uma casa, atirou contra 2 pessoas e matou uma mulher. São 6 horas e 50 minutos. Eu volto em instantes, não saia daí.